Olá, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de como eu descobri que eu era intolerante ao glúten e depois eu descobri que eu era também intolerante à lactose. Então, assim, desde pequena eu sempre fui bem magra. Daí depois, quando eu já estava mais adulta e tal, comecei um acompanhamento com um endocrinologista e ela que falou assim pra mim que eu deveria procurar melhor, investigar melhor com um gastro para ver se eu não era celíaca. No começo, sim, eu não dei muita bola para isso do celíaco, porque acho que assim, quase nem se ouvia falar muito nisso. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nisso, nem sabia que existia isso. E daí eu fui deixando. Então, aí eu procurei o gastro e o gastro fez os exames e daí veio o resultado, dizendo que eu era intolerante ao glúten. Esse foi o que eu fiz primeiro, o do glúten. Eu não fiz também o da lactose. Então, primeiro eu descobri que eu era intolerante ao glúten. Quando eu fiquei sabendo que eu era intolerante ao glúten, nossa, eu fiquei assim, não sei se é bem horrorizada, mas foi aquele choque, porque e agora? O que eu vou comer? Tudo, mas absolutamente tudo que eu olhava, que eu comia, tinha glúten na composição. Se você for pegar o rótulo das coisas que você come e for olhar, tudo tem glúten. É muito difícil uma coisa que não vai ter glúten. Até coisas que eu nem imaginava que tinha glúten, tem glúten. Então, assim, no começo foi muito difícil pra mim. Eu fiquei um mês, assim, bem pirada do o que eu vou comer agora, o que eu vou comer agora. Mas, assim, com o tempo isso foi passando. Eu acho que foi uma questão meio que de adaptação. Eu consegui me adaptar, que eu ia ter que mudar a minha forma de alimentação. Mas a forma que eu tive que mudar não foi uma forma assim drástica. O que aconteceu ali? Eu tive que, digamos, aprender a fazer novas comidas. Porque tudo que eu fazia antes, que eu utilizava farinha de trigo, eu tive que passar a utilizar farinha de arroz. Tem muita receita na internet de gente que faz as misturas de farinha. Eu até hoje eu não fiz essas misturas e eu não compro aquela farinha que já é especial, porque ela que é especial sem glúten, né? Porque ela é muito, mas muito cara. Tem uma marca aí que eu acho que ela é bem famosa, que vende pão também, embalado, sem glúten, mas é muito caro. Não tem como comprar. Então, eu já tentei fazer pão sem glúten, só com farinha de arroz, não deu certo. O pão que deu certo pra mim, que eu tentei fazer, foi o de liquidificador. Que você só bate tudo no liquidificador, coloca numa forminha, põe pra assar. Esse pão deu super certo, só que assim, ele não fica nem parecido com um pão de forma feito com farinha de trigo, mas não chega nem perto. Usando só a farinha de arroz, ele fica meio aquela coisa embatumada, assim, sabe? Mas então, eu tive que aprender a mudar a minha forma de alimentação. Foi um pouco difícil, mas eu consegui superar isso e eu mudei minha forma de alimentação. Também eu acho assim que essa descoberta foi uma coisa boa, porque eu não costumava comer muita fruta, nem verdura, nem nada. Então, com isso, eu tive que passar a comer, porque hoje, ao invés de eu ir comer uma coisa que seria, sei lá, tipo um industrializado que tem glúten, eu acabo comendo uma banana, uma maçã, uma fruta, né? Deixa eu contar pra vocês agora os sintomas que eu tinha. E eu sempre tive esses sintomas. E assim, não é que assim eu nunca desconfiei que eu não tinha nada, mas tava sempre ali, e aparecia assim, e não tinha muito assim como ligar uma coisa com a outra assim. E como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar em doença celíaca, nem intolerância ao glúten, isso era uma coisa totalmente desconhecida pra mim. Então, foi passando, foi ficando. Os sintomas que eu tinha. Então, muitas vezes eu comia determinadas coisas e eu acabava vomitando. Por exemplo, uma vez eu comi pastel e eu acabei vomitando, mas daí colocava a culpa, eu olho o pastel velho, tá? Ficava por isso. Outra vez que eu me lembro, eu comi
aqueles saquinhos de arroz que já vem preparado do mercado, que é um arroz com tempero já. Eu acho que aquilo lá nem tem glúten, mas enfim, eu também comi aquilo e eu também passei mal e vomitei. Então, assim, eu já tive pra trás vários episódios de acabar vomitando. Outra coisa que era muito presente era a dor no estômago. Muitas vezes eu comia o glúten e eu acabava tendo dor em todo o estômago e assim, essa dor caminhava assim pro intestino. É tipo uma cólica bem forte, que você quase não consegue nem respirar de tanta dor que dá. Mas assim, doía durante um tempo e passava. Às vezes eu tinha essas dores até de madrugada e depois outro dia já tinha passado e ficava por isso. E ia indo. Um outro sintoma que eu sempre me queixei, esse desde criança, eu me lembro muito bem disso, é a falta de fome. Sim, eu nunca tinha fome. Eu não tinha fome. Eu comia o café da manhã, o almoço e a janta por assim uma questão de obrigação, para não dizer que eu passei o dia inteiro sem comer, porque eu não tinha fome. Eu simplesmente pegava e empurrava a comida para dentro porque eu não tinha fome. E quando eu fui limpando meu organismo do glúten, eu vi o que é ter fome, porque assim, eu nunca tive fome. Hoje, como eu já tô bem mais limpa do glúten, eu noto que eu tenho fome e eu falo, eu tô com vontade de comer. Antes eu quase não falava isso. Um outro sintoma que eu chamo de baby glúten, porque assim, depois que eu como determinados tipos de glúten, nem com todos os glútens acontece isso. Com uns o sintoma é bem mais grave e com outros o sintoma é menos grave. Eu chamo de baby glúten porque parece que eu tô grávida. Depois que eu comi, a minha barriga incha tanto que parece uma barriga de grávida. No outro dia, ela desincha. Mas, assim, é uma coisa totalmente absurda. Assim, a minha barriga fica totalmente inchada. Uma outra coisa que eu também tinha com uma certa frequência, mas assim, também nunca dava para associar com nada, era a diarreia. Eu tinha períodos que eu tinha bastante diarreia, tinha períodos que eu tava constipada. Então, sempre foi assim, sempre foi essa bagunça o meu intestino. Tudo isso por causa do glúten. Então, depois que eu descobri o glúten, eu acabei voltando no médico para fazer o acompanhamento. E eu disse pra médica assim, eu tava comendo uma lasanha de abobrinha, porque minha lasanha já não tem mais massa, né? Tive que substituir a massa por abobrinha. E era uma lasanha de carne moída com abobrinha e queijo. Eu comendo aquilo, começou a me dar muita náusea. Eu não consegui terminar de comer de tanta náusea que me deu. O que ela fez? Então agora você vai fazer um exame de intolerância à lactose. Fiz o exame de intolerância à lactose e lá veio o resultado. Você também é intolerante à lactose. Então, eu descobri primeiro que eu era intolerante ao glúten, depois eu descobri que eu era intolerante à lactose. O bom da lactose é que tenha o remédio para você tomar, né? Então, antes de você comer, você toma um remédio. E eu noto assim que ele ajuda a aliviar bastante os sintomas, sim. Ele não tira todos os sintomas, mas ele alivia bastante. A médica me explicou assim, que como eu não sou celíaca, eu não precisava cortar totalmente o glúten na minha dieta. Então, o que ela me liberou para fazer, e isso eu fiquei muito feliz. Ela disse que pelo menos uma vez na semana eu podia comer glúten, mas que não era para eu exagerar. E também porque eu ainda tô nessa condição da intolerância, era para eu comer pelo menos uma vez por semana, sem exagero. Aí, uma vez por semana, pelo menos, eu posso comer coisas assim gostosas que eu estava acostumada a comer e que eu tive que dar uma parada durante todos os outros dias. Na verdade, assim, é cara como se eu estivesse fazendo uma dieta, né? Porque, querendo ou não, é uma dieta. Com você, como que foi quando você descobriu que tinha intolerância ao glúten ou então à lactose? Você pirou também, que nem eu? Não esquece de deixar aqui nos comentários como que foi que você descobriu. E se você gostou do vídeo e esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal.